Olá pessoal, aqui é Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje com um assunto muito importante, um assunto que bota medo em muita gente, principalmente no setor gráfico, que a gente resistiu durante muito tempo. Apesar do setor gráfico ser um setor altamente tecnológico, mas é uma tecnologia que a gente chama uma tecnologia estável, né? A gente gosta daquela tecnologia que a gente já conhece, que funciona bem e que a gente sabe que ela dá resultados e que a gente já conhece os resultados. Mas essa pandemia trouxe um contato muito forte com a tecnologia digital e a gente começou a utilizar lives, começou a utilizar os meetings digitais, os Zooms, Skypes e coisas que a gente não usava muito. E aí eu trouxe para a gente falar aqui sobre inovação, sobre sobre essa importante ferramenta para um futuro melhor, que é inovar, né? Uma pessoa que é um especialista, um grande especialista disso. Ele é formado em tecnologia e na área de engenharia, mas ele gosta de dizer de que não é a tecnologia que faz a inovação, mas que é a pessoa, né? E olha, quando um engenheiro fala isso é porque o cara estudou muito, viu? Porque não é fácil, não. Então eu quero apresentar a vocês Mauro Carrusca, da Care Innovation, acertei? É Care Innovation. Um estudioso, né? Ele estava contando aqui uma história fantástica, linda, aí, uma pessoa que já passou lá pelo Vale do Silício, que, aliás, o pessoal da área editorial, uma vez, quando eu estava numa certa revista de eletrônica, nos anos 80, eu me lembro muito que eu fui revisar um texto de uma tradução de um artigo de uma revista americana, e o tradutor aqui, ele falou Vale do Silicone, né? Que era lá em São Francisco, né? Eu falei, não, peraí, não é silicone, é Vale do Silício, né? Tem um ezinho no final aí que, não, né? que é importante, não tem esse E, então é silício. E com vocês, então, Mário Carrusca, para a gente falar sobre esse importante tema. E obrigado, Mauro, por ter aceitado aqui prontamente esse meu convite, tá? Muito obrigado. E vamos ver se a gente consegue destrinchar isso daí de uma forma fácil de entender. Como é que é esse negócio? A tecnologia não é propriamente a inovação? Como é isso? Bom, em primeiro lugar, Paulo, obrigado aí pela oportunidade e é um prazer falar com você e pelo seu trabalho também na Publish, muito relevante. Como você diz, a Care Innovation nós fundamos há 27 anos atrás, completamos isso agora em janeiro, dentro de um país como o nosso, é meio complicado, né? Eu também atuo hoje como vice-presidente da Sucesso Minas, da área do AgTech, lá, e sou conselheiro da Associação Comercial de Minas e pertenço ao Conselho de Presidentes também, aqui em Minas Gerais, e que a gente atua levando ideias novas, né, para essas grandes empresas. E você colocou muito bem aí. Eu, como estudioso há muitos anos, e parece que eu vou jogar contra a minha formação, que é engenharia eletrônica, mas há muitos anos a minha inquietude, isso começou há 40 anos atrás, é entender quando que o computador viria para a mão, porque mudava tudo. Na minha opinião, ele levava a informação para a ponta e a grande mudança que nós teríamos seria repensar o modelo de gestão, porque jovens que estivessem já no início do século XXI, final do século XX, que é o que eu imaginava, que o computador chegaria na mão, e levando essa informação, eles poderiam ajudar as organizações proativamente. Como as organizações, as empresas, desde uma padaria até uma organização muito grande, funciona na base de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Seria difícil essa contribuição, transformar a informação que estava na mão desse colaborador mais simples, que não teve acesso a essa informação, ele poderia fazer aquilo e transformar em conhecimento. Mas como levar esse conhecimento e ajustar e auxiliar na gestão do negócio? E a filosofia da empresa, será que seria, se ele ajustasse, se ele levasse aquilo para a gestão do negócio, ele também cresceria junto com a organização? E, baseado nisso, eu passei esses anos todos estudando como seria a organização do século XXI. E eu acreditava
claramente que o modelo hierárquico ia ruir e nós tínhamos que passar por um modelo horizontal, colaborativo, inclusivo, né? E mantendo uma governança que é a que a gente chama hoje de governança colaborativa. E aí, ao final de muitos anos, quase 2 décadas estudando, lançamos a plataforma Care, que é um modelo de gestão colaborativa e que ajuda a mostrar às empresas, independente do segmento, do porte dela, que inovação é gente, inovação é colaboração. E que, como quem colabora são pessoas, e eu comentei até um pouco aqui em off aqui com o Paulo, e quem colabora são pessoas que estão bem com elas mesmas, são pessoas felizes. Então, a inovação ela está muito mais ligada à felicidade do que à tecnologia. Tecnologia é um mundo, inovação é outra. Aliás, nós temos essas tecnologias maravilhosas porque as empresas têm pessoas comprometidas, pessoas felizes fazendo isso acontecer. Se não existissem essas pessoas, não teria as tecnologias. Então, inovação é um mundo e a tecnologia é um pontinho dentro desse mundo da inovação. É isso que eu acredito e a tecnologia, toda essa transformação digital, ela entra como ferramenta, uma ferramenta. Mas, antes de tudo, quem dirige, quem mostra que ferramenta eu preciso são as pessoas. E, normalmente, esse é um ponto interessante, Paulo. Isso tem que ser feito de baixo para cima e não de cima para baixo. Porque na maioria das vezes, quem está em contato com o cliente é a ponta. E a ponta sabe exatamente o que o cliente quer. Resumindo, resumo da ópera, né? Qualquer que seja a empresa, ela é uma caixa preta. Tá? É uma caixa. E o que se faz dentro de uma caixa é para melhorar a vida de quem você atende. Se você for um hospital, você tem que melhorar a vida do teu paciente. Se você é uma gráfica, você tem que entregar produtos com mais tecnologia, mais baratos, mais rápidos. E, anyway, com qualquer tipo de negócio. Agora, o que você fizer dentro dessa caixa que não melhorar o que você entrega, então você está rasgando nota de 100, como a gente fala na gíria. Você está jogando dinheiro para cima. E não existe uma forma hoje de você conseguir fazer alguma coisa senão de forma colaborativa. E eu acho que a forma colaborativa, quando você une cérebros dentro da organização, você vira realmente um rolo compressor. E aí eu concluo ainda essa primeira pergunta do Paulo aí, seria, uma empresa hoje, na minha visão, ela não tem que ter mais colaboradores e nem funcionários. Ela tem que ter cérebros. Eu não quero saber se é homem, mulher, se é branco, preto, que sexo, qual é a opção sexual, não me interessa. Nós temos que ter cérebros felizes fazendo alguma coisa para ajudar aquele CNPJ a crescer. Na certeza que se eles fizerem crescer, eles também vão crescer. Esse é outro ponto importante de uma empresa mais humanizada. Perfeito. A gente comentou ainda em off um outro ponto que eu achei importante que você tocou, que vai de encontro, inclusive, com uma série de lives que a gente fez em maio, exatamente para falar dos vários aspectos de gestão, de questões que afligem as empresas gráficas durante a Covid. E uma coisa que se falou muito e que você repetiu aqui em off agora há pouco, a utilização intensiva de parceiros, ou seja, não ver de você buscar recurso, buscar solução para o seu cliente, não só dentro com os seus cérebros da empresa, mas também de parceiros e até eventuais concorrentes que têm algum recurso que pode ajudar você. Você chegou a falar de parcerias, né? Que a colaboração ela pode extrapolar os limites dessa caixa preta da empresa. É o que a gente chama de inovação aberta, ou Open Innovation no inglês, né? Que é muito usual falar. Na verdade, para pegar o raciocínio, dentro dessa caixa preta, nós temos que melhorar a vida de quem a gente atende. E nessa velocidade da mudança, que a mudança sempre existiu, né? Só que hoje ela muda numa velocidade muito grande. É muito difícil para 1 ou 2 pessoas que dão a diretriz da empresa ter todas as soluções na palma da mão, o que ele precisa para entregar e fazer um produto, antecipar as necessidades do cliente. Então, ele pode estabelecer esses processos colaborativos, mas ele tem que ter essa visão de inclusão. Esse é o primeiro ponto, que não é fácil, parece que é simples, mas não é.
Isso não é simples. É por isso que a gente estudou quase que 2 décadas para gerar uma plataforma, que a gente chama de plataforma Care, para ajudar as empresas a serem colaborativas. Só que esses grupos, para melhorar a vida do cliente, para fazer um produto diferente, para melhorar algum processo, eles podem, eventualmente, você incluir outras pessoas que não são da empresa, você pode incluir uma universidade, você pode incluir o teu parceiro, você pode incluir o cliente para te ajudar. E por que não? É até um projeto que a gente está em curso agora com uma organização que ela tem um concorrente, pois eles têm um problema comum. Então, nós estamos fazendo um processo de inovação aberta, achando a solução para as 2 empresas que, teoricamente, concorrem. Eu acredito que hoje ninguém mais concorre com ninguém, porque tem mercado para todo mundo. Mas chega num determinado ponto, a gente acha, a ideia da solução é essa. A partir dali, cada um volta para casa e implementa do jeito que quiser, mantendo a sua individualidade, a sua cultura corporativa, né? Isso é muito importante. Então, o que você falou é isso mesmo. A colaboração, ela transcende os limites das paredes da empresa, né? Eu posso, sim. Um projeto claro que eu comentei com você é o próprio projeto que a gente desenvolve com a Embrapa há 5 anos, o Ideas for Milk, que é um movimento onde a gente tentou minimizar, né, o abismo entre universidade e empresas, que no Brasil é um abismo que existe entre os dois, né? E levamos os pontos que a gente descobriu que são fracos na cadeia do leite para dentro da universidade, incentivando aos alunos a criarem startups, grupos multidisciplinares para resolver os problemas, né? E lá a gente viu o cara de biologia sentado do lado do cara de ciência da computação, os dois pensando em uma solução. Fantástico. São 5 anos de projeto em inovação aberta, que é um espelho para outros segmentos de negócio e para outros segmentos do agronegócio brasileiro. A gente tem talvez até culturalmente aqui no Brasil, a gente tem essa ideia, né, de que o meio acadêmico ele é, para usar um termo forte aqui, impraticável, né? Não dá para colocar na prática a teoria, né? Que ele é muito afastado, ou que ele estuda recursos que já estão ultrapassados, porque quando na área de computação, por exemplo, a linguagem de programação que se estuda na faculdade já está ultrapassada no mercado de trabalho, coisas do tipo. E a mesma coisa o meio acadêmico enxerga da indústria, né? De que a indústria é rígida, de que ela é antiquada, de que ela não está sintonizada com... Na verdade, a impressão que se tem é que os dois pensam a mesma coisa do outro, né? Que o industrial pensa que o outro está atrasado e o mercado acadêmico o ambiente acadêmico pensa que o industrial é que está atrasado. E, na verdade, falta exatamente essa ligação entre os dois, porque a pesquisa e desenvolvimento... o começo da minha carreira foi em engenharia avançada na Sharp e em engenharia de produto na Valita, então eram centros de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento dessas 2 empresas. E era um custo enorme, né? Porque era um investimento pesado para as empresas, né? E eu fico imaginando até hoje, né, quanto seria menos custoso para essas 2 empresas ter uma parceria com uma universidade na época, né? Com profissionais, com alunos, com estagiários, com professores, principalmente, né? Com esse mix de cérebros das faculdades que ajudariam bastante a ter menos custos e mais resultados, eu acredito. Eu como acadêmico, eu fiz vários cursos, né? Não parei, né? E dou aula ainda, e às vezes estou dentro das universidades. Eu aconselho muito que para agir como agem em outros países, né? Você tem teses de mestrandos, doutorandos, e às vezes, de repente, vou exagerar um pouco, mas enquanto uma tese está estudando por que o galho da árvore vai para a esquerda e não para a direita, a sociedade quer entender o porquê que a árvore não está crescendo. Então, hoje nós temos pontos muito claros para resolver. E eu acredito que é uma palavra mágica que tem que acabar dos 2 lados, chamada vaidade. O mundo corporativo, as empresas, às vezes até empresas pequenas, né? Esse modelo hierárquico que para mim já ruiu, né? É com isso que a gente trabalha hoje, ajudando as empresas a entender isso, né? Ele é muito vaidoso. As empresas são divididas em silos departamentais, a informação não dilui, ela não transita, né? As pessoas acreditam que a informação do cliente é dela e não do CNPJ da empresa.
E, por outro lado, dentro da universidade, há o currículo, as pessoas desenvolvendo coisas, às vezes sem preocupar muito, às vezes, né, tem exceções, com pontos que a sociedade precisa desenvolver. A pandemia nos mostrou uma coisa muito bacana. Houve uma união maior de empresas com pesquisadores tentando fazer respiradores. E isso eu achei que, apesar de muitos pontos ruins, nós tivemos pontos bacanas, que é esse que tomara que fique, né? Que tomara que fique. Esse é um ponto. É como você colocou no início, o que nós estamos vivendo hoje, pessoas que nunca utilizaram o que nós estamos fazendo aqui, conversando por um computador, estão fazendo agora, conversando pelo celular, né? Ou seja, tecnologias que já estavam disponíveis na prateleira, agora foram usadas em semanas, né? Ninguém me daria, em janeiro, ninguém me daria uma entrevista pelo Zoom. Não, é interessante, é interessante. E nós fizemos 110 entrevistas nas últimas 10 semanas, nas últimas 11 semanas aqui. Então, a mudança de comportamento foi gigantesca. Paulo, é interessante uma coisa que eu dei uma entrevista há pouco tempo para um podcast aí, e ele queria entender basicamente o que a pandemia, esse home office, teletrabalho, afetou o meu negócio, o meu modo de trabalhar. Aí é interessante contextualizar isso, que para mim eu só ganhei. Por quê? Quando eu resolvi sair da IBM, que eu morei lá no Silicon Valley muitos anos, mas em 93, quando eu saí da IBM para fundar a Care Innovation, né, eu lembro muito bem, eu fiz um coquetel no meu apartamento em São Paulo, chamando alguns amigos, presidentes de empresas, para fazer esse anúncio. E um deles me perguntou, Carrusca, quantos funcionários você pretende ter um dia? Eu falei, isso eu estou te falando há 27 anos atrás. Eu falei, cara, na verdade, eu pretendia não ter nenhum. Porque a empresa do futuro ela vai funcionar por conexão. Ela não vai funcionar de forma mais vertical. Ela funciona por conexão. Você tem que ter as mentes que você precisa naquele momento daquele projeto com o cliente X. Você não precisa crescer, ter um monte de pessoas e ir correndo para um departamento comercial grande para arrumar negócio, para pagar aquele monte de gente, inclusive pagar para eles. Você trabalha de uma forma diferente. Né? Você procura os problemas e tenta desenvolver a solução. Claro. E é interessante. E esse home office, que eu já pratico há anos, nós somos mais de 50 pessoas espalhadas hoje, né? Só facilitou, porque o que você falou, hoje as conversas pelo Zoom passaram a ter mais credibilidade. Então, eu não preciso de eu sair, pegar um avião para ir almoçar com uma pessoa para fechar um contrato no Rio de Janeiro. A gente faz por aqui e quando encontra fisicamente é só para apertar as mãos. Né? Então, isso é interessante por enquanto assim, não. Por enquanto não. Assim como empresas perderam com isso, outras ganharam. E elas têm que se reencontrar, têm que se repensar, têm que ser resilientes. Um exemplo é a própria Zoom, que nós estamos usando essa plataforma aqui agora. A Zoom, ela saiu de 10 milhões de usuários para 300 milhões em março. Saiu de um valor de mercado, eu não me lembro bem o valor do mercado, mas agora ela está valendo o equivalente à soma das 7 maiores companhias aéreas do mundo. Nossa. E eu estou falando de uma empresa de software que não tem ativos. Que não tem ativo. Ou seja, o ativo é mínimo. O ativo é intelectual. O ativo é intelectual, exatamente. Então, voltando aí, eu acredito, sabe, Paulo, que nós estamos vivendo uma era da perplexidade. E aí eu até recomendo a todos os seus... É um bom termo, é um bom termo. Essa era da perplexidade. Todas as pessoas que nos estiverem assistindo agora, eu acho que é uma época única. Então, fica um conselho meu, a hora que acordar, dá um beliscão, sabe? O mineiro fala muito assim, dá aquele beliscão apertado para dormir, para você sentir que você está passando por isso, que você está realmente inserido na maior transformação dos últimos séculos. Né? Nós estamos saindo de um modelo analógico, lento. Eu diria que desde a Renascença. Nós falamos disso. Nós estamos saindo para um modelo digital e nós só estamos num ponto de inflexão. E esse ponto de inflexão nós estamos vivendo. De repente, nós vamos ter oportunidade, não nós, mas de repente o nosso filho, o nosso neto vai contar para o filho dele que o pai, o avô, o bisavô viveu essa época.
E a gente tem que contar isso, porque o que está acontecendo agora, as pessoas não têm noção, mas as mudanças são exponenciais. Para você ter uma ideia, os últimos 10 anos, nós coletamos mais dados que os últimos 10 mil anos, né? Como a gente falou, a colaboração começou lá na Renascença. Existe uma boa possibilidade no próximo ano coletarmos mais do que nos 10, né? Com certeza, com certeza. É tudo em escala exponencial. É tanto isso que essa colaboração que começou lá na Renascença, o próprio renascentista, ele pensava 1000 anos na frente, Leonardo da Vinci trabalhava de forma colaborativa. Naquela época nós já tínhamos mecenas, era um caldo cultural fantástico, que é o que nós temos hoje nesses ambientes de startups, nesses coworkers. É basicamente a mesma coisa. E olha que nós estamos falando do século XV. Né? E hoje, o que tem acontecido hoje? Né? Quando a gente fala dessa revolução tecnológica, mas que as pessoas que produzem essa revolução, que as pessoas que são responsáveis em fazer acontecer, e os governos estão sendo pegos com as calças na mão, com pontos como mobilidade. O Uber pegou transformações digitais, pegou tecnologias existentes e ligou a pessoa com o automóvel, mudou o modelo de transporte. Ligou e isso aconteceu com ligou ponto a ponto, né? Ligou a oferta à procura diretamente. Exatamente. E vai acontecer com a energia. É o que eu falo sempre. A energia, se nós podemos produzir a energia, o que me impede de passar essa energia para o meu vizinho? Esses modelos têm que ser revistos. Então, hoje, o que nós temos que fazer? Principalmente, todo dia, pensar como eu repensar o modelo de entrega, como eu rever meu modelo de negócio, como eu tenho uma proposta de valor para atender o meu cliente. Eu tenho clientes que reclamam que estão perdendo o cliente, mas a jornada desse cliente hoje, independente se ele é da área gráfica ou não, se ele é da área hospitalar ou não, seja qual for o cliente, ele é ágil. Ele, muitas vezes, está entendendo o que está acontecendo. E ele pode te trocar simplesmente usando isso aqui, que é um míssil de longo alcance na mão dele. Então, o que a empresa tem que fazer? Colocar a colaboração, colocar os cérebros juntos para pensar, para antecipar as necessidades desse cliente que é muito rápido. Então, mais uma vez, contextualizando aí, em 2018, nós lançamos um livro chamado Pinceladas de Inovação. Eu fui coautor desse livro com alguns amigos e pensadores em inovação, e o capítulo que eu escrevi chama A Era da Aceleração. O que eu tento mostrar lá é que mudança sempre existiu, a velocidade aumentou, o nosso tempo encurtou. Parece que as nossas 24 horas não tem mais 24 horas. Essa sensação que o dia voa está acontecendo para todos. E a tecnologia tem contribuído com isso? Tem. São mais de 500 vezes que nós consultamos o celular ou ligamos nosso cérebro nele por dia. Se ele não toca, você toda hora pensa, por que não tocou? Será que está desligado? Será que acabou a bateria? Será que esqueceram de mim? Né? Então, isso daí faz com que essa ansiedade que o tempo voa. Sim. E a única forma de nós conseguirmos cumprir a nossa agenda hoje é realmente colaborando. E agora eu achei que essa pandemia mostrou para as empresas, né? É uma coisa que eu até comentei numa live outro dia, que infelizmente eu vi muita empresa inovadora e tecnologicamente avançada no PowerPoint. E quando precisou não tinha nada de inovação, não tinha nada de avanço. Né? O que a gente vê por aí é muito teatro, achando que inovação é viajar, fazer turismo no Silicon Valley, é ter um departamento de inovação, é ter um diretor, é ter uma sala com piscina de bolinha e por aí vai. É design thinking. Isso não é. A inovação, esses ambientes inovadores, a gente tem que criar na cabeça das pessoas, é dentro do cérebro. Essa mudança de mindset é que muda a forma como as empresas operam. Então, resumindo, o que a gente tem que ter hoje são empresas inclusivas. Entender, eu não tenho mais funcionários, eu não tenho mais empregados, eu tenho cérebros. E como eu vou fazer com que todos os cérebros façam com que essa empresa cresça? E é isso que a gente faz na plataforma Care. Você me fez lembrar Santo Agostinho, né? Santo Agostinho falava do mistério, ele falava que o importante não é a sua crença, né? Mas é como você, mas é o verbo, ou seja, é como você
realiza a sua vida, é a ação que você faz a partir do que você acredita. Então, a tecnologia em si não é o que faz a diferença. O que faz a diferença é o que você faz com essa tecnologia, é o que você faz com esse pensamento, com esse entendimento que você tem da realidade e dos relacionamentos, né? E como basicamente é como você se relaciona, ou se relaciona com o trabalho, se relaciona com as pessoas, se relaciona até com a própria tecnologia. Bom, Mauro, ficou infelizmente nosso tempo já se foi aqui, já passamos longe aqui do tempo. O papo tá bom, né, Paulo? Tá. E se deixar, a gente fica aqui mais um tempão aí. Vamos ter que fazer uma live aí, porque só o bate-papo, que é 15 minutos, não dá. Tem que fazer uma live de 1 hora e meia aí, bater um longo papo aí e deixar as pessoas colaborarem, entrarem na conversa e fazerem perguntas também para a gente. Vai longe esse assunto. Obrigado aí pela sua participação, muito, muito agradecido mesmo de ter atendido tão prontamente aí o convite, e gostaria que você deixasse aí suas considerações finais para os nossos seguidores aí. Eu acho que, primeiro, preservar o ser humano. Nós temos que humanizar essas empresas. Acreditar que o ser humano é que faz acontecer. E isso eu falo, se for meu último respiro, eu vou falar isso novamente. Eu acho que as empresas têm que serem mais inclusivas, colaborativas, e isso é inovar. Inovação é trazer o futuro para o presente, não evoluir passados. E isso fica muito claro. E uma coisa que eu falo muito, se você tiver entre uma trilha e tiver 2 opções, escolha sempre aquela que vai te fazer mais feliz. Muito obrigado, Paulo, aí. Muito bom, sensacional. Oportunidade, estamos à disposição, de quiser conversar. Fica o convite aí, vamos voltar, vamos bater papo aí novamente, com certeza. Pessoal, um abraço a todos que estão nos ouvindo. Esse foi Mauro Carrusca, eu estou pronunciando o nome dele errado aqui, eu acho que eu já pronunciei mais de uma vez errado aqui hoje, que é um mestre em inovação, tá? Um palestrante aí, muito atento já há 40 anos, né? Percebendo essa modificação que estava para acontecer e que agora finalmente está se realizando. E como eu sempre digo, curtam aí se vocês gostaram, não curtam, descurtam se vocês acharam alguma coisa que pode ser melhorada, me digam o que quer, comentem, participem, colaborem com a gente, se inscrevam no canal, ativem as notificações para poderem ser notificados quando tiver novos bate-papos como esse. E como eu sempre digo no final de cada bate-papo aqui no Papo Net, pela primeira vez a humanidade, que é uma sociedade colaborativa, nós somos colaborativos desde quando corríamos atrás de mamute em grupo, né, e ele era bem maior que a gente sempre trabalhou em equipe, a gente sempre colaborou um com o outro, a gente construiu a partir dessa colaboração aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre colaborando. E pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem ferramentas que permitem essa colaboração seja feita de forma imediata, online, sem se preocupar com distância, fronteiras ou até mesmo idioma. Temos as ferramentas para isso agora. Mas o importante é manter a colaboração, é desenvolver o espírito colaborativo, que é o cerne da sociedade, que é o cerne da nossa humanidade, inclusive. E vamos, com isso, construir uma sociedade melhor para todos nós. Obrigado e até o próximo bate-papo.